Quero que você preste atenção neste louvor. Deus, Ele quer ter um encontro contigo. Preste atenção. Se você quiser fechar os seus olhos para poder se concentrar, você pode fechar os seus olhos. Que Deus, Ele vai falar contigo. Aleluia, Senhor. Pensei que o Senhor me deixou, senti a dor no coração. Ninguém podia me ajudar. Não em que eu me esqueci, olhei o céu e não te encontrei, pois tu me carregas em teus braços, quando já não tinha força para caminhar, para prosseguir. Ele quer se encontrar com você, meu amigo. Para te buscar. Talvez você está aqui, está perdido. Talvez você está aqui, você não tem esse relacionamento com Deus. Você não tem essa comunhão com Deus. Deixa Ele entrar dentro de você nessa noite. Ele quer te levar para a eternidade com Ele. Aleluia, Senhor. Estava só no dia do amor. Aleluia. Já não tinha mais. Deixa Deus entrar dentro de você. Esperança em meu coração. Deixa Ele fazer parte da sua história. Talvez você anda confuso, confusa. Me ajudou. Talvez você está perdido, mas não reconhece. Talvez você precisa de salvação, mas não reconhece isso. Jesus te trouxe hoje aqui para salvar a sua alma. Curou minha dor. Jesus está fazendo você ouvir esse louvor, porque Ele quer se encontrar contigo.
mesmo assim me ajudou, cuidou de mim, me deu amor, forças me deu pra caminhada, curou minha dor. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Não despreze a atenção de Jesus. Se você não reconhecer que precisa de Jesus, Ele nunca vai se manifestar na sua vida. Se você não reconhecer que está perdido, Ele não vai enviar o resgate para você. Nós não podemos usar a obra de Deus como um escape, como um meio de diversão. Nós estamos aqui trabalhando para a nossa salvação. Os líderes, ele vela pela alma. Os líderes, eles não vão trabalhar de maneira para te agradar. A palavra de Deus, ela nunca foi escrita para me agradar ou para te agradar. Ela foi feita para nos corrigir, ela foi feita para nos disciplinar. E se você, meu amigo e minha amiga, não tiver em consciência esta visão, você vai achar que o líder está sendo injusto. O líder não era para fazer assim. Por quê? Porque Satanás, ele não vai querer colocar você contra as pessoas lá fora. Satanás vai querer colocar você contra a liderança, porque existe uma palavra que diz: eles velam pela vossa alma, que prestará conta um dia. Se o pastor, o líder, o bispo, o padre, que os padres agora estão osso, né? Pregando com força. As missionárias das igrejas católicas também não estão brincando. Pregar uma palavrinha doce para você e não pregar a verdade, naquele grande dia, não é você que vai ser julgado somente. Nós seremos julgados. Olha só, a obra de Deus, ela é maravilhosa, ela é gostosa, é muito bom. Tem uns que querem estar no altar por status, tem outros que querem estar no altar porque quer salvar vidas. Mas eles esquecem que naquele grande dia, no tribunal branco, no trono branco, ele vai ter que prestar conta das suas obras e ações. Senhor, eu não falei para o povo não sair. Eu não falei para o povo não ficar magoado, não ficar entristecido. Ué, mas eu te dei um comando. Por que você não pregou? Por que você não falou? É porque eu fiquei com medo. Se eu perdesse o meu talento, qual talento? O povo que o Senhor me deu? E aí, como é que ficaria? Jesus, ele vai falar assim para os líderes, assim, ó: apartai-vos de mim, vós que comete iniquidade, porque eu não te conheço. Mas eu preguei no teu nome,
Mas eu ensinei no teu nome. Eu expulsei demônio no teu nome. Mas você não ensinou o que eu te mandei. Você não disciplinou meu povo. Meu povo estava cheio de engano, cheio de dúvida, e você não falou a verdade quando era para falar. Você ficou com medo de perder o talento. O talento. Você ficou com medo de perder o talento. O talento é dinheiro, tá? Você ficou com medo de perder o talento do dízimo. Você ficou com medo de perder o talento dos votos. Você ficou com medo da igreja ficar vazia. Então você preferiu fazer uma pregação light para eles não sair e não pregou a verdade. Você imagina de servir Jesus a vida toda e Jesus falar que tu vai para o inferno? Só porque você não falou o que tinha que ser falado? A Bíblia diz que tinha um homem chamado Saul, o primeiro rei da Bíblia, escolhido por quem? Não foi por Deus, pelo homem, pelo povo. O povo proclamou um homem. E a Bíblia diz que Saul estava preocupado com uma jumenta, enquanto Deus queria que ele cuidasse de uma nação. O Espírito Santo veio sobre Saul, porque naquele momento ele estava com o coração o quê? Limpo. Limpo. Não tinha nada ali que podia atrapalhar ele. Mas a Bíblia diz que na caminhada, Saul adquiriu nele o quê? Nele o quê? Malícia, ganância. E ele desobedeceu a palavra de Deus. Pela primeira vez, Deus deu uma chance. Pela segunda vez, Deus deu uma chance. Pela terceira vez, Deus falou: rejeitei Saul. Rejeitei Saul. Você tem que ter cuidado, porque talvez você foi rejeitado e não sabe, pastor Augusto. Tem muitos líderes espirituais que foi rejeitado por Deus e ele não sabe que foi rejeitado por Deus. Ele continua fazendo o quê? A obra. Fazer a obra, meu amigo, você não precisa de Deus, do Espírito Santo. Porque você pode fazer a obra como homem, mas para poder ser guiado pela vontade de Deus, você precisa do Espírito Santo. Porque você vai falar o que o Espírito Santo mandar você falar. Você vai orientar o que o Espírito Santo pede para você orientar, não o que você quer. O Espírito Santo nunca vai querer te agradar. O Espírito Santo nunca vai querer me agradar. Ele vai me disciplinar. A Bíblia diz que Jesus era o filho de quem? De quem, pessoal? A Bíblia diz que foi Deus que ensinou ele como deveria ser um verdadeiro homem de Deus? Não. Ele aprendeu pelas pancadas que sofreu, pelas humilhações que ele sofreu. E o Espírito Santo falando: faz assim. O Espírito Santo só falava o que para ele? Faz assim, faz assim. E ele fazia como o Espírito Santo pediu. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza que foi assim? Porque o Espírito que estava em Jesus está em mim. E a Bíblia diz que quando ele foi para o deserto, não foi Jesus que foi para o deserto. Quem levou ele para o deserto? E quando ele foi para o deserto, ele estava fazendo o quê? Não, ele estava fazendo jejum, uma preparação para pregar o Evangelho. Ele se preparou no deserto. E quem ensinou Jesus no deserto a fazer a obra? O diabo também. Sem o diabo você não faz a obra. Sem o diabo você não vai fazer a obra. Se ele não te perseguir, você não vai lutar contra ele. Quem faz ele te perseguir, estimula ele te perseguir, é a própria
palavra de Deus, para que você possa revidá-lo, para que você possa resisti-lo. É por isso que você tem que ouvir os seus. Você tem ouvido os seus líderes? Você tem obedecido os seus líderes que velam pela sua alma? Eu obedeço o meu líder, que é a minha pastora. Essa madrugada ela estava fazendo reunião comigo, me orientando. Quando você estava dormindo 3 horas da manhã, ela estava me ensinando. 3 horas não, foi mais cedo. Foi agora, por volta de meio-dia. Estava me orientando. Você tem realmente ouvido o seu líder? É o que a Bíblia diz. Precisamos crer. Precisamos crer em Deus. Mas também quem? Você crê? Você crê no meu ensino? Você crê no que eu oriento você? Se você não crê, simplesmente você vai se perder. É assim que funciona. É dessa maneira. É que nem os filhos. Quando os filhos não obedecem os pais, o que cai sobre a vida dele? Uma maldição. Ele tinha 80 anos para viver. Ele vive até os 20 anos, 17 anos, 19 anos, porque ele foi um filho rebelde, desobedeceu os pais. E não tem vida. Todo filho que desobedece os pais, ele carrega o quê? Uma maldição. Você pesquisa na Bíblia, todo filho que não obedece o seu pai espiritual, ele carrega uma maldição. Você vê Alexandre o Latueiro, ele resistiu à palavra de Deus que Paulo pregava. Paulo entregou a ele a Satanás. Paulo entregou a ele a Satanás. A Bíblia diz que Deus entregou à humanidade as suas próprias paixões. Paulo não entregou as paixões, já entregou na mão do cão. Então nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Eu lembro de uma mulher, em uma época antiga, que ela perseguia o nosso líder. Ela azucrinava com o nosso líder. Um líder muito dedicado. Ele nos ensinava, bruto, não é? O nome dele era pastor de Jailton, lá do lote 15, lá daquela catedral lá. Essa mulher, ele foi o que me ensinou, o que mais me ensinou. Essa mulher hoje, ela vive louca, encurvada, porque ela perseguia aquele homem de uma maneira terrível, louca. Ela ia só na reunião dele para o quê? Afrontá-lo. Chegou um dia que ele lançou umas palavras sobre ela. E até hoje essa mulher vive o quê? A outra falou, esse próprio pastor de Jailton nos ensinou, mal do bispo. A língua dela ficou tão grande, adquiriu o que na língua? Câncer. Já viu aquelas espumas, aquela língua espumada? Ficou daquela maneira, aquela secreção podre de... Viveu ou morreu? Morreu. Então, obedeça os seus líderes. Nós não estamos aqui para ditar regras. Nós estamos aqui para obedecer regra, que é a palavra de Deus.
se ela fala que nós temos que jejuar, que vai fazer bem para a nossa vida, e o jejum não só faz bem para a sua vida espiritual, não. Ele cura o seu corpo. Ele cura o seu corpo. Amém? Amém. Qual foi o pecado de Eva? Ela comeu a maçã. Ou maçã ou fruto. Então o problema de muitas pessoas é querer comer demais aquilo que não lhe cabe. Ela quer informação demais, que não vai ter proveito nenhum para ela. O segredo de um crescimento espiritual é que você primeiro aprenda a obedecer. Aprenda a ideologia do trabalho, aprenda a ideologia dos teus mestres, para depois você querer exercer. Mas tem muitas pessoas que, pelo fato que ela tem um pouco mais de inteligência natural, que todo ser humano é natural, mas tem uns que desenvolvem muito mais, então ela acha que não precisa passar pelo crivo do ensino, pelo crivo da direção. Amém? Amém. E ela acaba o quê? Se perdendo. Então você tem que ter muito cuidado para não agir com suas próprias ideologias. Se existe um líder, ele vela pela sua alma. Respeitai-o, obedecei-o em tudo, mediante a palavra de Deus. Não adianta você falar que crê em Deus. Mas como é que você crê em Deus? Me mostra aí. Me mostra como é que você crê em Deus. Se você não obedecer à liderança, não tem crença. O evangelho, ele é pregado por homens errantes, com os mesmos sentimentos que os seus, mas tem uma coisa que ele tem, é um selo, e esse selo se chama Espírito Santo, e quem conduz ele é o Espírito Santo. Amém? Amém. Essa é a direção que eu queria dar para você. A pastora Rose vai ler uma palavra introdutória, daqui a pouco nós vamos louvar e vamos entrar na palavra.